Em 1990, começa então a sua caminhada como pastor dos jovens na primeira igreja batista da Lapa. E ele nem imaginava todas as vidas que o seu ministério iria tocar. Quando ele voltou de Belo Horizonte, ele chegou já como pastor, já era pastor, né? E ele veio para trabalhar diretamente com os jovens, que era a mocidade, daí virou, na verdade, o ministério jovem, né? Ser liderado pelo João era um negócio, para mim, era muito complicado, porque ele era 2 vezes autoridade sobre a minha vida. Primeiro como irmão mais velho e segunda como pastor. Então, assim, para mim era muito tenso isso, era um choque muito grande de realidade para mim. Porque, na boa, ele era meu exemplo em tudo, né? Ele era o cara que eu tentava me espelhar, mas ao mesmo tempo ele era um líder bem, assim, como eu posso dizer, não tão coração assim como ele é hoje. Ele mudou muito, e mudou para melhor. Mas na minha época ele era bem durão mesmo, sabe? Pastor, assim, ele era muito atencioso, mas na época era um pouco bruto, né? Então ele batia com a gente com cinta, né? A gente sofria bastante, mas o bom daquela época é que a gente apanhava e sabia que o porquê estava apanhando, e se falasse para nossa mãe que a gente tivesse apanhado o pastor João, a gente apanhava em casa também, porque sabia que tinha coisa errada. Eu vou ser sincero, eu tinha um certo receio, porque o pastor João sempre quis as coisas muito certinhas. Ele sempre prezou por essa questão de você fazer tudo direito, correto, era exigente, mas por outro lado também, a gente sabia que o que a gente estava fazendo era uma coisa correta, né? E eu, quando cheguei, ele foi um dos que mais me incentivou, porque era uma igreja grande, a gente ficava com medo, apreensivo, e ele estimulava a gente a pregar, fazer visita, evangelismo. Então ele, ao mesmo tempo que ele exigia, ele dá muita oportunidade. Foi o pastor que me deu oportunidade. O pastor João sempre foi um pastor muito amoroso, né? Sempre foi um pastor muito... Venha trabalhar. Eu acho que isso é uma marca registrada dele, né? Então ele sempre foi muito acolhedor, dando sempre muita oportunidade. Então sempre foi isso, venha que você vai somar, e eu tô aqui de braços abertos para te receber e colher o que você tem aí e usar da maneira que você pode. Eu buscava estar sempre próximo dele, porque eu vi ele como um paizão, tá? No meu caso, eu não tive meu pai presente, então isso eu senti muito dele. Ele conheceu um pouco da minha história familiar, tá? Isso a gente vai contar um pouquinho mais na frente. No nosso casamento ele falou algumas coisas assim que tocou muito, mas ele conheceu, minha mãe pôde falar, conversar um pouquinho, passar o que era, então ele teve um pouquinho próximo de mim. Então foi algo assim muito bom de estar esses primeiros anos da minha vida assim, que eu pudesse estar sendo firmado com o Senhor perto dele. Que talvez se não fosse isso, talvez não estaria hoje aqui. Pra gente foi muito fácil a convivência com ele, porque ele sempre estava com a gente, com a galera. Então foi muito bom a convivência com ele quando ele chegou aqui. Foi um desafio novo para ele, né? Já como pastor, não como jovem, não trabalho com os jovens, mas como pastor de jovens, que foi uma novidade na época, né? Aqui na igreja. Não existia pastor de jovens, não existia pastor da família, era só o pastor Davi, né? E outros líderes. Então ele já veio como pastor de jovens. Isso foi um desafio para ele como pastor, porque era um outro prisma de trabalho. Era uma outra forma de ver a situação. Ele não ia ser mais um presidente da mocidade, ele não ia ser mais um líder de jovens, ele ia ser o pastor de jovens, né? Então a proposta era outra, e ele veio assim já com uma bagagem muito grande do trabalho que ele fez em Belo Horizonte. Então ele já veio com essa responsabilidade, já veio com essa consequência do pastorado, né, para exercer aqui como jovem. E começou assim, paulatinamente, pouco a pouco, um aprendizado que foi ano a ano, mês a mês, ano a ano, crescendo, tirando erros e
e observando os acertos para que todo o ministério e toda a igreja crescesse, né? Eu lembro muito disso, do carinho dele com a gente, nos acampamentos da Dona Mercedes, Bragança Paulista. Então a gente ficava muito assim, todo domingo com o Vernão, né, na UBA, e aos sábados no culto de louvor, que, como me alimentava aquele culto, era muito bom. Lembro de algumas vigílias naquela época que a gente fazia aqui no salão, aqui embaixo, a Sandra junto, e a gente entrava pela madrugada nas vigílias da UBA, o Vernão e ele dirigindo também. Nossa, tem muita lembrança boa. A gente ia na casa dele, então a gente sempre tinha contato com ele. A gente saía de carro, a gente saía para caminhar aqui na Lapa, ele sempre orientando, instruindo, falando. Senti assim no pastor João e vi Deus, a unção, o amor, a presença, a sede por Deus, e é o que me trouxe para perto de Deus também. Então isso foi o que marcou a minha chegada na Lapa, e no ministério, e nos acampamentos, jogando futebol, discipulado, Miguel Arcanjo, e assim foi. Ele abraçava mesmo como pai, né? Todo um monte de gente que estava chegando na igreja, com sede de Deus. E ele foi essa pessoa que incentivava, que amava, né? Porque não é fácil lidar com jovem, mas pega um monte de gente com um monte de trauma, né? Então ele vinha e abraçava e chegava perto, convidava para ir na casa dele. Era uma bagunça, né? Assim, uma bagunça boa, né? Que a gente precisava disso, né? Então, quando ele nos recebeu, ele conversou muito com a gente e desse dia em diante nós tivemos um laço com ele, porque durante uns 2 anos ele cuidou diretamente da gente, pessoalmente. E era uma coisa muito necessária, de ir para a casa dele nas madrugadas, para ele orar por mim. E ele estava sempre presente com a gente. Então, como o pastor João era um jovem, né, não tinha uma idade muito próxima de nós, ele era um de nós. Então não existia uma hierarquia no sentido de muito superior a nós. Então nós conversávamos de igual para igual, principalmente quem estava na liderança junto com ele. Claro, tinha os momentos de dar suas broncas, né, puxar as orelhas, às vezes um sermão encomendado que a gente já sabia para quem que era, mas era muito gostoso. Nós tínhamos uma comunhão muito boa com ele, de conversar, de ter abertura, né, dele nos aconselhar, né, ou mesmo pedir para nós alguma sugestão nos eventos que existiam, né, nas coisas que a gente fazia junto com ele. Era uma amizade que nós tínhamos. Onde a gente se despontou, né? Eu acho que tudo, por exemplo, eu fui disciplinado várias vezes por ele. Várias vezes eu fiquei de banco pra ele. Que ele falou, mano, você fez isso, você vai pro banco e não sei o quê. Eu ia lá, ficava no banco talvez às vezes 1 mês, às vezes 2 meses. Mas tudo isso forjou quem eu sou hoje. Então, acho que essa primeira década do Ministério do João foi uma década assim, de muita exortação, talvez. Uma década muito de onde ele pegava as coisas para fazer. Se você não faz, deixa que eu faço. Ele era bem assim mesmo. O louvor foi a marca desses primeiros anos, assim como os dons espirituais, os cultos e os acampamentos que ficariam como marca registrada desse ministério. Os cultos eram feitos aqui embaixo, na parte de baixo da igreja, e eram lotados. Era o melhor dia da semana, você vem para o culto de sábado. Era cheio de gente, o louvor uma delícia, aquele louvorzão de acampamento, todo culto era assim. E aí tinha a galera da intercessão, introdução, e eram cultos cheios do poder de Deus, né? Aqueles cultões assim, de acampamento, era todo sábado. Os cultos, eles eram muito marcantes, né? Foram muito marcantes na minha vida, eu lembro até hoje, era novinha, adolescente nova ainda, e todo mundo queria estar nos cultos de sábado, né? O pastor meio que chegando assim, né? Então ele meio que revolucionou mesmo os jovens, que eu me lembro, e
que todos os adolescentes e os jovens, eles queriam estar no culto. Eu e minha irmã, a gente vinha, tem coisa que a gente não pode falar que entrega idade, né? Mas tudo bem, só pra ilustrar, a gente vinha com um gravadorzinho da Gradiente, Panasonic, não sei. A gente vinha com um gravador e deixava ligado. O culto era aqui embaixo, era uma bênção, lotada, era fogo puro. Tinha horário de começar, não tinha horário de terminar. A gente saía daqui realmente renovados pelo Senhor. Ele foi o meu grande primeiro referencial de música, né? Porque quando ele chegou aqui, isso antes do pastorado, ele já tocava, ele tinha sempre essa visão do louvor, né? Como músico, tocando no mais simples possível, mas o que o destacava não era tanto o profissionalismo como músico, né? Mas sim o coração como adorador. Sempre foi algo assim de... Ele é um pastor... Às vezes eu costumo até, já falei isso pra ele, que eu vejo ele muito mais como o adorador do que efetivamente... É claro que as duas coisas estão, né, muito ligadas, mas o adorador é muito mais à frente do que o pastorado em si. E tocando e ministrando, eu era jovem, garoto ainda, e eu me lembro dessa oração que eu fiz. Eu orei a Deus, eu falei, Senhor, um dia eu não tocava, eu até arranhava algumas coisas, né? Mas eu me lembro dessa oração, como hoje eu sempre falo isso para ele. Eu orei a Deus e falei, Senhor, eu quero um dia ter essa unção que o pastor João tem, que na época era só João, né? Eu quero ter essa unção que ele tem, o coração de adorador, de como ele se entregava. Teve um dia que acabou luz da igreja, não tinha nada assim, não tinha instrumento, não tinha nada, acho que tinha até vela, né? Foi um dia assim, aí ele pegou um violão lá e começou a tocar, eu falei, não acredito, o pastor João toca. Eu lembro que ao final, quando meio que acabava assim, ele falava, olha, quem quiser oração, faz uma fila e vamos, que eu vou orar. Então, ele orava por todo mundo, e aí era um caindo de um lado, outro chorando de outro. Então foi aquele meu primeiro contato, né? Esse foi meu primeiro contato, assim, com real, assim, com o batismo com o Espírito Santo. Foi aqui nos cultos de sábado, aqui embaixo acontecia, e era muito legal. Nos acampamentos, assim, eu aprendi muito com o pastor João, sabe? Era um mover muito grande, nossa. Assim. Nos acampamentos sempre foi assim, muito louvor, muita ministração, palavra. Ele nunca admitia o pessoal furar culto, né? O pessoal tem que estar lá, pode estar morrendo de sono, mas tem que estar lá para receber a palavra. Então ele sempre foi um pastor assim de ministração mesmo, né? A característica dele é ele participar junto, né, como pastor. Porque como ele também era mais ou menos equivalente à idade dele com os jovens que iam, né, ele participava muito, né. O acampamento para mim marcou, né, a minha chegada aqui na igreja, porque eu nunca tinha vivenciado um acampamento só de jovens. Da outra igreja que eu vinha, era só um acampamento por ano e com família, com pais. Não ficava alojamento a galera inteira. Então, quando eu cheguei, para mim foi tudo uma novidade. Fui batizado pela galera da época. E eu comecei a achar muito legal assim, o relacionamento do pastor com os jovens. A mesma linguagem, o mesmo bate-papo. Essa época foi muito interessante. Eu acho que foi uma época que o pessoal levava muitas brincadeiras, né? Foi a época que a gente brincava bastante. O pessoal levava bastante bomba também para soltar em acampamento. E aí o pastor João, ele sempre ficava no nosso pé. A gente fazia a revista de mala, mas ele nunca conseguia achar porque um passava para o outro. Mas eu lembro de um acampamento assim que teve dois marcos, né? Um, eu acho que o dom de línguas, né? Foi um acampamento que nós estávamos. E realmente o pastor João, nesse momento de adoração, de descer do Espírito Santo, foi onde eu fui batizado, né? Mas também tem a parte de acampamento também, né? Que a gente bagunçava bastante. E eu lembro que o pastor João ficava no pé, ficava nas madrugadas acordado com a gente, né? E aí eu lembro que ele dava algumas tarefas pra gente.
E aí, como castigo, né, e uma vez ele deixou a tarefa pra gente fazer o suco. E aí eu acho que não foi uma boa ideia, porque a gente não usou colher, a gente usou o braço para mexer o suco, né? E engraçado que todo mundo tomando o suco e a gente não tomava. Aí o pessoal, nossa, a gente falou, a gente não gosta muito de suco e tal. Então, assim, eu acho que acampamento, a primeira década foi algo bem engraçado, né? Mas a gente cresceu aí como aprendendo a palavra de Deus, mas também aprendendo com ele, né? Essas brincadeiras aí, foi muito legal. Eu lembro um acampamento em especial, que no primeiro dia que nós chegamos, eu fui escalado, você vai ficar com o pessoal da intercessão, e eu fui escalado para orar às 4h30 da manhã, no relógio de oração. E quando deu umas 4h40, eu estava 10 minutos orando, e eu orava fora do alojamento, né? Eu vi o pastor João subir, andando umas 4h40 e uns 8 jovens atrás dele. E ele com a cara de muito bravo. E os 8 jovens atrás. E eu soube depois que esses jovens já estavam aprontando e ele pegou os 8 e levou eles para o acampamento, para o refeitório do acampamento, para conversar. E o pessoal falou que a conversa foi muito dura, mas muito divertida. Foi muito bom. E dessa forma ele acabava ganhando os jovens, né? E trazendo ali um ambiente que era adequado para que mudanças acontecessem, para que as pessoas fossem tocadas mesmo, né? Tinha a liberdade das brincadeiras e até algumas bagunças, por sermos jovens e adolescentes, e a seriedade na hora de um culto, louvor, busca do Espírito Santo de Deus. Os acampamentos sempre foram marcantes, eram momentos de grandes expectativas. No ano era o momento do acampamento. Uma coisa que me chamou a atenção sempre, chama até hoje no pastor João, é a pregação da santidade. A santidade, do compromisso com Deus, do relacionamento com Deus, da intimidade com Deus. Isso ele traz com ele desde a década de 90. E um marco que iria mudar o perfil da música na IBL. Com a onda de louvor, se abriu o caminho para a inserção dos grupos de louvor nos cultos de domingo. Nós criamos uma banda, né? Foi a primeira banda daqui da igreja, né? E ele foi por completo, total apoio. Mas eu me lembro que nós tínhamos a banda, né? Se chamava Banda Dunamis. E a parte da banda, quando nós começamos a inserir a ideia de grupos de louvor aqui da igreja, eu me lembro como se fosse hoje. Nós estávamos sentados no seu escritório, né? Na sua sala pastoral, no seu gabinete pastoral, né? E vamos montar. Então vamos pegar esse grupo aqui, e nós colocamos nomes nos grupos, né? Nós éramos os adolescentes, né? E aí só tinha um grupo, que era o Dunamis, que era liderado pelo Eric, hoje o pastor Eric. E a gente sempre tinha, né, e aí, quando que vamos, né? Quando que vamos fazer essa participação? E aí o pastor deu aí essa oportunidade nessa primeira década da formação dos grupos de louvor. O Eber liderando o Rema, né, que é até hoje, na verdade é até hoje o grupo, né? E aí o Thiago liderando o Ágape. Então foi assim a inserção dos mais 2 grupos de louvor nas escalas, de domingo e tal, passando de 1 para 3 grupos. Falando um pouquinho da minha parte, eu acho que foi uma experiência muito boa. O pastor João deu liberdade aí para ter novos líderes, né? E uma parte marcante que ele falou para mim, e eu levo até hoje, foi que nós deveríamos cuidar das coisas de Deus, né? E Deus iria cuidar das nossas. Nós formamos esses 3 grupos, e esses 3 grupos começaram paulatinamente na igreja a ter inserções de uma música, 2 músicas no meio do culto, né? Porque não se fazia louvores, tempos de ministração de louvor longos, eram mais reclusos, de 1 música, 2 músicas no máximo, né? Era a participação. Eu lembro que o pastor Davi chegava e falava assim: agora nós vamos ter a participação da mocidade. Então a gente entrava com o grupo
fazia 1, 2 músicas com a igreja e voltava na liturgia normal, com hinos normal, né? E pouco a pouco isso começou a tomar um espaço maior na igreja e hoje, consequentemente, faz parte, né, de todo o culto, todo o momento de louvor e adoração. E aquela outra liturgia batista, né, começou a diminuir e hoje existe a maior parte do tempo de adoração da igreja, eu acredito que seja por grupos de louvor, né? Foi o nascer de muitos eventos que marcaram a igreja, movida a louvor, festa dos tabernáculos e congressos missionários e os evangelismos em São Miguel Arcanjo. Nossa, movida a louvor, assim, a gente vê como as coisas amadurecem com o tempo, né? Mas movida a louvor era a tentativa, assim, da gente evangelizar. Naquela época que surgiu esse termo, música gospel ou alguma coisa gospel, antes disso a gente não ouvia falar, né? Então eu vejo assim que era uma necessidade da gente popularizar, assim, em termos de tornar popular, tornar mais pública, divulgar para as pessoas o que era igreja, o que era um culto de louvor. Era muito gostoso, porque era muito evangelístico. 1990, 89, 90, 91, 92... era uma época em que as bandas gospel estavam florescendo, né? Bandas conhecidíssimas que eram atuantes no ministério da Igreja Renascer. E nós queríamos fazer um evento muito parecido com isso, onde nós convidássemos essas bandas e fazer um evento aqui na igreja. Então o primeiro Movida Louvor que nós fizemos, ainda à época, nós convidamos uma banda que estava explodindo no auge, né, que era hoje Kadosh, que já não é mais Kadosh, mas antes era Atos 2, né? E nós convidamos Atos 2, convidamos Banda Rara, convidamos Banda Essência, e também com isso nós tínhamos o grupo da banda, a banda nossa aqui da igreja, que era a Banda Dunamis, e nós lançamos a banda no primeiro Movida Louvor, que foi um evento tremendo, lotamos a igreja, todas as galerias, tudo, e a entrada era 1 quilo de alimento, que era uma coisa muito normal que se fazia, outras igrejas faziam como entrada, traziam 1 quilo de alimento, e foi assim, o primeiro foi muito marcante, foi muito legal. Pra você ter uma ideia, eu tenho essa fita gravada até hoje. Eu participei da primeira festa dos tabernáculos, né, que foi instituído aqui, acho que depois daquele ano nunca mais parou, né? E foi o primeiro grupo de dança que teve aqui. A Rita, que esteve à frente desse grupo, tinha até alguns homens também que dançavam, né? Faziam as pontes. E nós ensaiávamos todo domingo lá em cima, na quadra. E foi como que eu vou te dizer? Para a igreja foi uma novidade, não tinha dança aqui na igreja, né? E realmente foi uma dança que na hora que nós estávamos ali dançando, foi realmente uma dança na presença do Senhor. Eu acho que foi um pouco do que Miriam sentiu quando dançou ali, como quando Davi dançou. Foi muito gostoso, foi uma celebração muito boa. Até as fotos que eu tenho guardado, a gente tem ali, quem tirou as fotos pôde pegar aquele momento que a gente sentiu muito a presença do Senhor. E foi uma novidade, foi um desafio, né, que nós participamos e foi muito gostoso, foi muito bom mesmo. A dança para mim é muito marcante pela minha dança, que nós conversamos muito, porque na conversão o Maurício tinha uma opinião sobre dança e eu debatia com um pastor que não é possível que a dança, que a minha vida fosse uma coisa tão errada e tal. E depois a dança foi uma coisa que foi entrando na igreja de uma maneira que o Ministério de Dança cresceu tanto, né, nesses anos todos, que para mim eu dizia mais uma... E ele sempre, como sempre, ele nunca desapoiava, né? Então, nós participamos de algumas montagens. O trabalho que era feito antes, né? Tipo, a coisa antecedia assim meses antes. Dois dias antes a gente vinha para a igreja, começava a montar, ia pro teto da igreja para segurar. Que eu não fui para pegar bandeira. A gente vinha, pesquisava uma coisa, pesquisava outra, as mulheres iam atrás de roupa. Roupas típicas, a gente ia atrás de loja de fantasia para pegar os trajes.
Era algo que nesse ponto acabava entrosando todo mundo, até mesmo quem não era do Ministério Jovem. Porque A gente tinha pegava o muito pessoal da trabalho. dança, Tinha pegava muito o pessoal que tocava, então a gente juntava para chofar, então era algo assim bem legal. E eu me lembro assim perfeitamente a primeira festa dos tabernáculos que foi feita aqui foi algo assim sobrenatural. Eu me lembro como hoje o pastor Davi entrando vestido de sacerdote, né, como sumo sacerdote, tremendo isso. E por trás vinha a arca, né, sendo trazida pelos sacerdotes. O momento da entrada da arca, com o pastor Davi à frente, eu acho que foi um dos momentos mais marcantes da manifestação do Espírito Santo aqui nessa igreja. Foi assim algo, não existia uma pessoa na igreja, eu até me emociono em falar isso, porque não houve uma pessoa na igreja que não estava sentindo o poder do Espírito Santo naquele momento. Foi algo assim transcendental. E eu lembro de um chororô e um silêncio muito grande nessa parte. Porque emudeceu todo mundo, sabe? Veio uma unção e o pessoal calou. Impactou e a todo igreja. mundo chorou de se alagar. Foi muito legal isso. Sobre os congressos missionários que o pastor João realizava, certamente marcou demais os jovens aqui da igreja, me marcou muito, porque o pastor João trazia muito essa importância da gente olhar para fora dos muros da igreja. E nessa época, muitas pessoas se sentiram muito tocadas e chamadas mesmo pelo Senhor. Acho que o exemplo disso é a Eliana, a Regina, a Soraya, a Andréia, que foi fazer também curso missionário. Tantas outras pessoas que estavam com o coração voltados para isso. Foi fruto de tanta coisa linda que a gente ouvia no Congresso Missionário e como aquilo nos fazia sensíveis a ouvir o Senhor. Então, marcou demais o ministério do pastor João. Os congressos, eles realmente trazia dentro do coração, né, da gente aquela chama realmente por importar pelas vidas, né? Então, assim, a gente até sempre falou sobre você pode ir orando, contribuindo ou indo. Então, eu me lembro que nós sempre fomos desafiados a isso. Ou você podia contribuir de alguma maneira, basta você querer contribuir, você realmente doar a sua vida, né? Então, assim, todas as vezes que nós estivemos aqui dentro dos congressos, eu participei de alguns, eu sempre me lembro que a colheita era muito linda, que as pessoas sempre foram muito tocadas. As palavras que vinham realmente, eu acredito que nós temos um número de missionários aí fora, além dos que estão inscritos, né, aqui dentro, porque muitos estão fazendo a obra aí, impactados pelas palavras do que foi feito aqui dentro, né? Então eu acredito. E ele tinha um cuidado de trazer os palestrantes, sabe, os pastores. Então ele tinha muito cuidado com isso, de trazer pessoas que realmente tivessem envolvimento e conhecessem mesmo do que seria o campo missionário ou missões propriamente dito, né? Então, São Miguel Arcanjo também era muito especial esse trabalho. A gente fomos várias vezes, era tipo era um encontrão que a gente tinha com a galera da cidade e a igreja lá, que agora é igreja, né, mas do pastor Rogério, eles tinham uma base lá, que era, se eu não me engano, uma escola que a gente ficava, e aí a gente saía para evangelizar, saía em bairros mais pobres, saíam pelas ruas, entregava folheto, falava de Jesus, entregava alimento, fazia trabalho com as crianças nessa escola, tipo como se fosse uma IBF. Então isso foram feito várias vezes, a gente ia de sábado, às vezes ia de domingo, e com isso a gente ia ganhando as pessoas da cidade para Jesus, e aí onde hoje é a igreja, que é lá, uma igreja super bacana, né, do pastor Rogério, mas começou assim, com esse trabalho evangelístico, ele enchia ônibus aqui, de jovem adolescente, eu era bem adolescentezinha, assim, a gente passava o dia lá, era longe, mas a gente ia, os pais autorizavam e tudo, e a gente passava o dia lá fazendo esse trabalho, era bem, bem especial, assim, bem legal. Foram várias vezes que a gente fez isso lá, esse trabalho foi bastante tempo, era bem, bem legal, assim, falar de ir para Miguel Arcanjo era uma festa, né, e foi bem bacana. Nesse tempo que começou esse grupo em São Miguel, aconteceu que eu não tinha experiência nenhuma, não tinha nem noção do que fazer. Não foi escolha minha, mas o Espírito Santo levou a tudo.
Então vinha o pastor João, que era o nosso pastor, que tinha todo o trabalho com a gente, até então, que há 25 dias atrás tinha feito o nosso casamento. E quando eu conversei com ele, eu acredito assim que foi um marco muito grande nesse tempo. Por quê? Porque o pastor João foi extremamente usado por Deus. Eu posso dizer isso com certeza pelo fruto. Porque naquele tempo, quando viemos conversar, a minha palavra para ele foi: pastor, eu preciso de alguma forma me desligar de tudo, eu vou tentar um negócio diferente, isso, aquilo. E ele parou assim, com pouca conversa, com tudo: não, vou parar, não é nada disso. Você vai lá abrir a igreja lá e vai fazer isso. Nós vamos começar um trabalho jovem, lembra? Ele falou: vamos começar um trabalho, eu vou te apoiar com os jovens daqui, eu vou lá, eu faço o que você precisa. Eu falei: não, não é nada disso. Ele não acreditava. Não está muito correto o fato, porque eu não tenho experiência, não me preparei, nunca quis isso, nada de nada. Né? Se eu puder escolher alguma coisa no ministério, eu tinha tocado bateria. Então isso aí pode esquecer, não dá certo. Ele falou: não, você vai e faz. Tá bom, você está falando. Eu comecei esse trabalho. E ele tinha toda a razão, ele foi um instrumento de Deus. Então a palavra do pastor João pesou para a construção de um ministério que já fazem 27 anos que isso aconteceu. E esse ministério até hoje está lá, cresceu, já se expandiu para mais várias cidades, porque aquela palavra que ele mencionou naquele dia, profética, né? Ela marcou a gente. Ela foi profética, ela foi um instrumento de Deus, foi o ídolo de Deus realmente que saiu da boca do pastor João. Por isso eu acredito muito, muito que a vida dele impactou o nosso ministério, impactou as pessoas lá em São Miguel, porque ele não só falou vai, mas por muitas vezes ele foi para lá levando grande quantidade de pessoas, grandes comitivas, para nos abençoar, para ajudar, fazer tudo o que era preciso. E até hoje, até o dia de hoje, tem momentos que eu preciso ligar, eu ligo para ele, até o dia de hoje tem momentos que eu peço para que ele possa ajudar. Tá lá, isso é tudo muito importante. Então, num resumo, a vida do pastor João, ela foi o instrumento de Deus para existir a igreja em São Miguel Arcanjo. Um dos marcos da IBL nasceu nessa década. Em 1992, o Coral Jovem, hoje Coral Emanuel, nasceu, regido pelo irmão Fábio e com a pianista Virgínia. Estávamos lá em Tupã e eu me lembro que a gente fez um trabalho na praça e fizemos um culto na praça e cara, na época estava no auge do Renascer, enfim, a gente tocou várias coisas legais, tocamos Oficina G3, Catos Barneia, um monte de coisa a gente tocou na praça, foi bem legal. E algumas pessoas se converteram, né? Aí nós fomos no domingo de manhã para a igreja e algumas pessoas se converteram e aí algumas pessoas vieram pedir para serem batizadas. E aí eu lembro que nós fomos lá, procuramos um rio e foi a galera toda, a gente ia estar talvez uns 40 ou 50 jovens mais ou menos, que eu me lembro, talvez tinha um ônibus, se não me engano a Kombi da igreja lotada. E aí nós fomos lá no rio e aí de repente, enquanto estava lá se esperando, a gente começou a cantar algumas coisas, cantar alguns hinos e tal, e aí o João falou: cara, eu tenho um sonho de fazer um coral jovem, assim, nesses tempos. Na época estava usando a Music ali no auge e tal, então era aquela ideia do líder de adoração na frente, o coral atrás, e a primeira regente do coral jovem foi a Sueli, esposa do tio Uli. Depois veio o Fábio, né, esposo da Lilian, e aí depois de algum tempo veio a Ana Amélia, e aí eles estão aí até hoje, graças a Deus por isso. E não existia coral jovem, não existia só coral infantil. Eu vim do coral infantil, cantava no coral IBL, coral infantil, e teve a ideia, junto com a Virgínia, de fazermos um coral jovem. E foi muito bom. Então toda essa galera que está hoje aqui, que são os pais, né, Bianca, toda essa turma aqui, né, o Murilo, essa galera agora, faziam tudo parte do coral jovem. Então era assim, muito bom, muito feliz, alegre e divertido. Eu também inexperiente, mas até então tentando fazer as músicas mais jovens e tal. E uma frase que sempre ele falava, e o pastor Davi também sempre falou para mim, é assim: filho, nunca tire ninguém do coral, mesmo que seja desafinado, deixa
porque o louvor dele sobe afinado para o Pai. Então tava todo mundo meio assim, sem lugar para estar, porque acabou de sair do coral infanto juvenil, né? Então ele chamou a gente para uma reunião na quadra, mas assim, eles começaram a falar primeiro, acho que no boca a boca, né? Vai abrir o coral jovem, o que você acha? Vai começar. Quando ele marcou uma reunião depois de um culto, ele marcou uma reunião lá em cima, cara, devia ter, sei lá, acho que umas 50 pessoas, tinha muita gente. Toda essa leva que saiu do coral infanto juvenil, gente que já era do louvor, e aí eles anunciaram, né, que ia fazer e tal, e a gente fez ali uma oração e consagrou aquilo para o Senhor. E eu lembro que foi um mover impressionante. Terminou todo mundo chorando de babá, sabe? E o Fábio é muito emotivo assim, né, também. E ele falou que ele queria fazer uma coisa para Deus, ele pensava em dar um nome, que dali ele deu um nome, que permaneceu esse nome por um período no Coral Jovem, mas era mais conhecido como Coral Jovem do que Kadosh. Ele investiu bastante, deu todo apoio, sim, vamos continuar, vamos chamar. Então foi formado banda na época, o Coral Jovem, né? Tinha uma banda efetiva com teclado, bateria, violão, guitarra. Então, assim, ele sempre deu muito apoio, participava às vezes em ensaio, vinha, orava, dava uma palavra, dava outra. Os jovens eram menos envolvidos, né, com tantas coisas. Então, você tinha mais também essa oportunidade de ter mais até ele também, né? Então tinha mais oportunidades de você estar mais próximo dele. O pastor tinha um sonho de ter, já tinha vários corais aqui, né? Ele tinha um sonho de ter um coral jovem no estilo do Osana, né, Osana? E ele conversou com o Paulo, que é o desejo do coração dele de formar um coral naquele estilo, né, do Osana. E ele falou, minha mãe, eu sempre fui regente lá na Assembleia de Deus, né? Era regente também do grupo de jovens, quando tinha o congresso que reunia 500 jovens, eu também era a regente. Me apresentou para ele, então em julho de 95 ele foi na minha casa, nós conversamos, ele falou o desejo que ele tinha, e então em julho de 95 foi a formação do coral. Eu conheci o pastor João desde pequeno, né? Eu cheguei aqui na Lapa com uns 3 anos de idade. Com 5 anos eu me lembro muito bem de estar no acampamento das crianças e o pastor João foi visitar o acampamento e ele pegava os pequenininhos e levava na piscina grande. Eu me lembro muito dele me levando na piscina grande, eu era muito pequeno. Eu acompanhei o trabalho desde pequeno, né? Desde os 9 anos. E com 14 anos eu entrei oficialmente no Coral Jovem, que hoje é o Coral Emanuel. Porque você vê hoje o Coral Jovem existe na igreja a partir dali, né? E fazendo várias coisas. Então você vê que foi um legado de início, de uma pessoa inexperiente, que deu certo, que está dando certo até hoje.